A humanidade encontra-se devastada. Após anos de afeminação do homem, feminismo e vitimismo, os últimos neandertais resistem em suas cavernas. Muito bem, Vilma. Onde é que está? Onde está o quê, Fred? Meu chapéu do clube. Tem uma reunião esta noite na Leal Irmandade dos Búfalos. Está começando Sociedade Primitiva com Hernani Carreira. Salve, salve, confraria! Hoje estamos para mais um programa para vocês. Hoje, um programa envolvendo a superação, a luta. É uma mensagem importante porque em tempos onde tantas pessoas desistem de viver, outras lutam para sobreviver. Hoje quem vem aí é o Aldo, que teve entre a vida e a morte e vem contar a sua luta para conseguir resistir ao Covid. Fala, Aldo, tudo bem, meu irmão? Tudo bom, Hernani? Como é que vai? Tudo na paz, meu irmão. Estar com Prazer vocês. todo nosso, meu irmão. Ô, Aldo, você passou maus bocados aí. Desde o começo, lá no comecinho da pandemia, como é que foi que você encarou a notícia disso? Você se cuidava, você usava máscara? Como é que foi lá desde o começo, por favor? Logo no início, né, eu fui contaminado ainda na primeira onda, né? Nós estávamos nos acostumando a esse processo de cuidados, né, de usar máscara, tudo muito novo pra gente ainda, né? E ainda não se tinha a dimensão, digamos assim, do que seria esse vírus, né? Mas eu estava com máscara, eu sei qual foi o local que eu me contaminei, eu fiz um histórico, né? A partir do dia de quando eu comecei a sentir os sintomas, foi no supermercado, inclusive, né? Eu estava de máscara, mas digamos assim que a gente não tinha todos aqueles cuidados que deveriam ter. Uma hora ou outra você tirava, até porque logo no início você incomodava muito a máscara, ainda incomoda, mas hoje a gente já está mais habituado, a gente vai acostumando. Mas logo no início incomodava muito, era muito quente, nós somos eu sou de uma região onde o calor e a umidade são intensos, então isso incomodava muito. E numa dessas aí eu acabei me contaminando, né? Mas no tocante... Foi no dia a dia. Foi no dia a dia. Vamos colocar assim, ó, você não avacalhou, você não foi pra festa, você não foi pra boate... De maneira alguma, até porque a minha esposa ela é enfermeira, trabalha em 2 hospitais, e ela estava tendo um cuidado muito grande de não nos contaminar, né, não contaminar a família, e ela acabou se contaminando após a minha contaminação, cuidando de mim. Os primeiros socorros foi ela quem fez comigo, e a partir daquele momento eu já estava em lockdown, eu sou servidor público, eu me contaminei em abril de 2020, mas desde o dia 18 de março de 2020 a gente já saiu em lockdown na instituição da qual eu trabalho. Então eu fazia só trabalho remoto mesmo, home office, em casa, trabalhando sempre. Só saía para ir ao supermercado, farmácia, feiras, e para levar minha esposa no trabalho, voltar, mas não saía do carro. E esses eram todos os cuidados. Como está, na verdade, ainda até hoje, né? Ainda continuamos nesse ritmo. Bom, quando você teve o primeiro contato com a doença, qual que foram os sintomas que você sentiu? Dor nas costas. O primeiro sintoma foi um sintoma de dor nas costas. Eu me contaminei no domingo, numa ida ao supermercado. Na quarta-feira eu acordei com dor nas costas. E durante o dia, nesta mesma noite, eu já senti febre. Mas tomei uma medicação para febre, dor no corpo e acabei melhorando. Na quinta-feira, eu tive um episódio de uma pequena queda de pressão, uma hipotensão,
porque na verdade eu sou hipertenso, mas nesse primeiro episódio eu tive uma hipotensão, né? Caí um pouco, eu tomei uma medicação e aí regularizou, passou-se a quinta-feira, na sexta-feira, e aí no sábado, 25 de abril de 2021, eu tive uma crise maior, minha esposa estava em casa, era no final de semana, a minha pressão chegou a 6/4, e aí eu fui Nossa, levada... tava quase morto. Ainda não. Eu tive uma outra crise pior que essa. E aí, nesta crise de 6/4, ela me levou na emergência do plano de saúde. Naquele momento, eu já vivia assim, um caos. Foi difícil. E lá já foi constatado que foi feita uma tomografia que eu estava com vidro fosco, né? Apresentava um vidro fosco. Voltei para casa, tomando algumas medicações, né? E aí melhorei, passei o final de semana bem, sábado à noite, domingo. Na segunda-feira, dia 27 de abril, a minha esposa ligou para o trabalho dela, pedindo que ela não fosse trabalhar nesse dia, porque eu tinha passado o final de semana, não estava bem, e ela gostaria de ficar em casa para fazer, caso eu precisasse. E aí ela ficou. Foi nesse momento que deu a minha pior crise, foi que me levou à internação. Aí eu cheguei, às 10 horas da manhã, após o café, eu tive uma crise de hipotensão severa. Eu cheguei a 5/3. Só pra gente entender, o que você sentia era uma fraqueza extrema? Era sono? O que era? Sono. A hipotensão, ela te dá sono, né? Você tá bem, de repente, te dá uma sonolência. E aí você cai naquele sono que pode se tornar um sono profundo e eterno, né? Se não tiver alguém, e você não tem reação para isso. Porque é uma coisa que acontece que não te causa incômodo, né? Você está sentado, eu estava sentado, e apenas me deu uma sonolência. E ela estava ao meu lado. Quando ela percebeu, eu estava ficando pálido, e aí ela correu. Só que dessa vez não teve paliativo, mas ela conseguiu me salvar naquele momento até a ambulância chegar, porque isso era 10 horas da manhã, a ambulância chegou por volta de meio-dia. Nesse momento estava o caos, nós vivíamos o caos, né, em 2020, então as ambulâncias eram difíceis até para isso. E aí ela conseguiu me aplicar 200 ml de soro fisiológico, né? Ela é enfermeira. E aí foi que eu consegui melhorar, aguardar a ambulância, uma ambulância do SAMU, porque a ambulância do meu plano de saúde, que eu pago há 14 anos, eu não consegui. Eu tive que ir eu fui encaminhado para um pronto-socorro municipal da cidade. Por que você não conseguiu? Lotado. Estava fechado praticamente com os pacientes. Mas você sabe que isso aí é causa ganha sua, né, Aldo? Sim. Você tem que acionar isso aí, porque eu sei do que você está falando. Na hora de vender o plano de saúde, é tudo mil maravilhas. Eu sei disso, Aldo. Inclusive, eu tive um problema desse na família. Quando venderam o plano para minha avó, falaram assim, Aldo: não, porque a senhora vai ter direito a helicóptero, porque a senhora vai ter direito a não sei o que lá. Chega na hora que a pessoa tá entre a vida e a morte, não fornece nada. Aí depois vem e manda assim: desculpe, foi feito, a gente fez o que pôde. Mas depois que a pessoa morreu, não adianta mais, Aldo. Você concorda que é um papo de maluco? É um papo de idiota, isso aí? Sim, com toda certeza. Até porque a gente sabe que a gente está vivendo uma pandemia e tudo foi tudo em demasiado, né? O atendimento e tudo mais. Mas o próprio plano, eu não quero aqui citar nomes, né? Mas o próprio plano, ele poderia ter se preparado para esse momento e ele não se preparou. Após o meu retorno no hospital, já muito tempo depois, a minha cunhada que faleceu, irmã da minha esposa, que também pelo mesmo plano passou 4 dias sentada numa recepção, aguardando o atendimento. Quando ela chegou a ser atendida, ela já estava no momento crítico e acabou indo a óbito. Isso é uma vergonha. É uma vergonha, realmente, porque você... Esse não foi a única coisa. Quando eu não consegui uma ambulância do plano para mim ir para o plano, eu tive que ir, como a minha esposa trabalha em um hospital público, ela conseguiu me levar para o hospital onde ela trabalhava e lá eu fui atendido. Então, naquele momento, como o meu problema era de pressão, né, eu sou hipertenso, né?
O médico até me falou, o vírus, quando ele entra no teu organismo, ele procura uma falha no teu sistema imunológico. Ele disse, a sua falha é a sua pressão. Você é hipertenso. Só que como eu tomava remédio controlado, eu tomo remédio controlado, o que ele fez? Ele não conseguiu com que a pressão subisse. Ele fez o inverso. A minha pressão baixou. Né? E aí eu cheguei no hospital, eu fui medicado. Né? Isso foi no dia 27 de abril de 2020. Tudo corria bem. Primeiro dia eu cheguei lá com 25% do pulmão comprometido. E os dias foram passando e eu fui piorando. Não mais da pressão, mas sim já da parte pulmonar. Eu fui piorando a cada dia. E aí no 5º dia que eu estava lá, eu já estava com o pulmão com 75% comprometido. Foi aí que decidiu-se fazer uma intubação precoce para que eu não viesse ter uma parada cardiorrespiratória pelo esforço de respirar. E aí tomou-se a decisão, que hoje, claro, a gente diz que foi uma decisão acertada, né, naquele momento. E aí eu precisava ser transferido, porque o hospital que eu estava era um pronto-socorro municipal, eles não têm infraestrutura para receber um paciente entubado. E aí começou uma outra luta que era para tentar achar um leito. Ligou-se novamente para o plano, o próprio hospital ligou para o meu plano, tentando. Eu tenho esse e-mail em mãos, né, o hospital me deu, e até hoje meu plano também nunca me recebeu. Meu plano de saúde nunca me ligou para saber se eu estava vivo. Quando eu retorno do hospital, estava em casa, chegam os meus boletos para pagar, né? Só para complementar aquilo que você já havia dito antes, né? Realmente é uma falta de respeito com o consumidor tremendo, né? Aldo, isso aí você vai buscar seus direitos ou você vai largar para lá? Por favor, corra atrás dos seus direitos, Aldo. Eu estou, na verdade, estudando isso, Hernani, porque assim, eu passei por um momento da vida muito delicado. A gente tem muita certeza de tudo que a gente faz na vida. Nós somos senhores de si, ou pelo menos achamos que somos senhores de si. Né? E aí você passa por uma situação dessa que você está entre a vida e a morte, mais na morte do que na vida, porque quando eu retorno da UTI, depois dos 12 dias entubado, eu fui transferido, sim. Aí quando eu consegui ser transferido, eu fui transferido para uma outra instituição pública, e aí viva o SUS, né? Viva o Serviço Público de Saúde, porque foi naquele momento, foi quem quebrou, não só a minha, mas como de muita gente, resolveu o problema de muita gente, conseguiu salvar muita gente. E aí eu passei entubado 12 dias. Após esses 12 dias eu tive momentos críticos de saúde, realmente. Aí eu cheguei a 85% do pulmão comprometido. E quando eu saí, os médicos me disseram que eu era uma pessoa realmente muito forte, porque eles não tinham mais esperança para mim. Né? Eu até brinquei com eles, eu disse, vocês não tinham esperança, mas vocês tinham esquecido de perguntar para mim se eu tinha esperança de estar aqui. Então, e aí diante disso, Hernani, eu sei que a questão do direito, né, do direito do consumidor, é uma coisa que eu realmente quero buscar, mas nesse momento eu estou num processo da vida de dedicação a outras coisas que me levem a um estresse, porque você sabe que um processo, ele é uma coisa judicial, é uma coisa que te leva ao estresse, né? Porque é claro que a empresa vai indagar e criar muitas dificuldades, e neste momento não é isso que eu quero. Nesse momento eu estou com um outro projeto na minha vida. Eu hoje, após 1 ano e 4 meses desse episódio, hoje eu e minha esposa e minha família, como todos, nós adotamos uma criança, um bebê de 3 meses. É um projeto de vida, é uma vida nova. Nosso filho mais velho tem 20 anos. E eu recebi a visita dessa criança durante eu estar na UTI, né? E quando eu saí da UTI, eu disse, vamos adotar. Então, a minha preocupação hoje, no momento, é isso. Eu estou avaliando se a gente vai entrar na justiça com relação a isso, né?
É claro, como você disse, é causa-ganha. Eu já conversei com várias pessoas, amigos meus, inclusive advogados, que disseram a mesma coisa. Mas eu não queria entrar no estresse nesse momento. Nesse momento eu quero aproveitar mais da vida daquela que eu achava que ainda estava muito, né, digamos assim, muito para o fim. E, na verdade, não tem nada, não falta nada para o fim. O fim é hoje, o fim é amanhã, o fim é depois de amanhã, e o fim nenhum de nós sabemos. Então, neste momento, eu quero coisas que me deem alegria. Não é que eu não queira brigar pela justiça, não é que eu não queira brigar pelos meus direitos, inclusive é da minha característica lutar pelos meus direitos, é da minha característica brigar por coisas injustas, brigar pela justiça, é da minha característica. Mas neste momento eu estou num projeto que eu quero dedicar minhas forças a esse projeto. Bom, só pra gente voltar lá. Então aí viram que a sua situação estava muito ruim, 75% comprometido, decidiram entubar você, colocarem você no respirador, foi isso? Foi isso. E aí, como é que foi se dando a sua luta para sobreviver? Foi uma luta, assim, eu nunca tinha estado num leito hospitalar, né? E naquela situação, eu digo que, apesar de todo o estresse, apesar de todo o sofrimento, que eu digo que foi um sofrimento mais das pessoas que estavam aqui do que minha, né? Porque eu não estava sentindo nada, né? Eu fui induzido ao coma, né? Sim. Mas, você estava consciente, assim, não? Não, digamos que quem está entubado, foi a minha experiência, eu tinha momentos de consciência, eu tinha momentos que eu via as vozes das pessoas e outras eram imaginação, mas eu estive por vários lugares, né? Eu recebi visitas de pessoas, de amigos meus, isso não era verdade, ou seja, isso não existiu. As visitas elas foram umas visitas que eu enxergava, mas que elas não existiram porque eu estava numa UTI de isolamento, então ninguém poderia estar lá. Mas as pessoas estavam lá. E depois eu vim descobrir que as pessoas que estiveram lá comigo, que fizeram visita para mim, eram pessoas que estavam aqui fora extremamente empenhadas em campanhas, em conseguir leito, em conseguir tratamentos. Foram amigos meus, assim, muito presentes. Minha esposa estava lá diariamente, minha esposa é enfermeira, mas não deste hospital, que eu fui transferido depois, né, entubado, mas ela estava lá diariamente. Essas pessoas, elas interagiam comigo, mas eu não conseguia falar com elas. Eu falava, mas elas só me olhavam, né, e aí eu digo assim, que foi uma experiência nesse sentido que eu nunca imaginei que seria possível. E aí eu senti uma força muito grande, né, porque eu senti a energia das pessoas. Tinha uma corrente de amigos muito grande, rezando, orando. São pessoas... eu sou uma pessoa que eu gosto de me comunicar, eu gosto de interagir com outras pessoas, sejam elas quem for. Então eu tenho um número muito grande de pessoas dos quais eu gosto muito, né? E também essas pessoas têm o mesmo sentimento por mim, e todas essas pessoas estavam orando, rezando, cada um nas suas religiões por mim, e eu sentia todas essas energias naquele momento. Da onde que vinha a sua força? Assim, acima de tudo, eu sei que Deus foi sua força grande. Sim. Talvez a maior. Mas além de Deus, da onde vinha a sua força para lutar pela vida? Da minha família. Quando eu pedi para um ser superior, que uma coisa eu aprendi nisso tudo. Deus, ele está sempre contigo. Aqui é o teu lado, está o seu lado aí, está o meu lado aqui. Basta que você estenda a mão. Basta que você queira ser ajudado, que você se permita ajudar. A fé, para mim, ela é uma coisa interna, é uma vontade, é um querer que vem da alma, do coração. Quando eu pedi para este ser superior que eu permanecesse neste plano,
eu pedi por causa de 2 pessoas, a minha mulher e o meu filho. Somente. Por eles que foi a força sua. Sim. Entendi. Foram essas 2 pessoas. Tudo isso que você passou foi dentro do SUS, não foi do particular. Dentro do SUS. Você considera que você foi bem atendido? Teve coisas que foram erradas? O que você pode dizer? Eu acho que naquele momento nós estávamos ainda no início da pandemia e estava ainda muitas incertezas, né? Muitos tratamentos incertos, né? Equipes. Eu fui para uma UTI que foi criada assim, né, para atender pessoas de Covid, né? Mas que as pessoas que foram chamadas, elas foram chamadas às pressas para montar uma equipe, mas que não tinham experiência em UTI, né? Eu acho que talvez isso tivesse dificultado um pouco o trabalho. O trabalho, mas não o atendimento, né? Porque eu fui muito bem atendido, tanto quanto eu estive no emergencial, depois da intubação e após isso que eu fui para a área de enfermaria até minha saída. Nos 2 hospitais que eu estive público, 2 hospitais que eu fui muito bem tratado. Você foi tratado com dignidade? Com dignidade. Bom, aí deu-se a sua saída. Como é que foi o processo que você volta à consciência e que você foi acordando e que você foi sendo preparado para sair? Como é que foi esse processo? Porque eles dizem que você tem que ficar um tempo ainda para ver se não vai manifestar nenhum sintoma, né? Sim. Na verdade, eu vivi, como eu te falei, né? Eu vivia um grande momento que eu não sabia. Ora era real, ora era sonho. Quando eu tomei consciência, né, de onde eu estava e que aquilo tudo que eu passei, as viagens que eu fazia, não era um sonho, não tinha sido um sonho, nem um pesadelo, que aquilo foi bem real. E aí, nesse momento, eu lembro bem que foi o último dia que eu estive na UTI, que eu acordei em prantos mesmo. E aí a enfermeira veio me socorrer, perguntou se eu tinha acontecido alguma coisa, que eu estava sentindo alguma dor. E eu disse que não, que a única dor que naquele momento que eu estava sentindo era a dor da ausência de casa, né, do seu lar, da sua família. Aquilo era o que mais doía. Porque você estava isolado, né? Você não recebia a visita de ninguém. E aí eles resolveram naquele momento, no 15º dia, após o início da intubação, eu passei 12 dias entubado, já saído todos os efeitos de drogas que eu havia, né, tomado para chegar ao coma. E aí eu fui indicado que eu deveria ir para a enfermaria. Eu já não apresentava mais momentos já não apresentava mais como é que se diz, que eu poderia contaminar alguém, né? Já tinha passado todos os períodos, e eu só ia para a enfermaria, só fui, na verdade, passei 3 dias na enfermaria para fazer o restante dos antibióticos que eu estava sendo ministrado. Ali já tinha sido, ali você já tinha consciência de tudo que tinha acontecido. Você Já. saiu da fase do sonho, vamos colocar assim. Sim, ali eu já tinha consciência de tudo que eu tinha. Eu só não sabia quantos dias. Eu não tinha noção de dias, mas eu já sabia o que eu tinha acontecido. Inclusive, o episódio de eu dormir e acordar aos prantos era porque quando eu acordei, eu realmente olhei e vi que aquilo tudo que eu passei era real, tinha sido real. Aí veio a consciência. Caraca, que loucura, Aldo. É uma loucura mesmo. É uma loucura porque, como eu te falei no início da nossa conversa, a gente é muito seguro de si, né? Nós vivemos hoje. Então, tudo que a gente faz, então a gente acha que está no controle de tudo da nossa vida, né? Então, a gente faz planejamento, né? A gente cria as nossas metas, né? Tem nossos objetivos, e aí você trabalha em prol disso. Muitas vezes você deixa de fazer coisas simples na tua vida, mas que vai te trazer muita felicidade, sabe? Porque você acha que o teu trabalho é mais importante, porque você acha que você tem que fechar sua meta, porque você acha que você tem compromisso com pessoas que às vezes são desnecessárias na sua vida.
naquele momento, eu aprendi que cada minuto é muito importante para a sua vida. Não que a gente vá viver sem fazer os planejamentos que nós temos que fazer para as nossas vidas. Não que eu acredite que a gente não tenha que ter mais objetivos na vida, que a gente não tenha que ter metas na vida. Nós continuamos a ser esta pessoa que cria seus objetivos, que implanta suas metas, né, que vai atrás, que corre, que planeja. Mas também nós precisamos entender que a cada momento acaba nosso prazo de validade. E aí é preciso que você aproveite tudo na vida, que você aproveite todos os momentos, fazendo coisas simples, coisas que você gosta. Muitas vezes a gente faz da nossa vida um laboratório de experiências para aquilo que a sociedade quer de ti, mas muito pouco do que você quer. Pô, concordo, assino 100%, cara. Que coisa maravilhosa que você falou. Porque às vezes a gente perde tanto... Eu falo tanto isso pros ouvintes, Aldo. Puxa vida, que bom que você falou. A gente perde tanto tempo com besteira, com idiotice, com coisa que não vai levar pra lugar nenhum. Debate idiota, briga imbecil. Isso. E no final das contas você vê que nada disso vale merda nenhuma, Aldo. Nada, não vale nada. Nada, não vale nada. A vida é um sopro. Sim, a vida é um sopro e não depende de ti. Não depende de ti. Eu acredito que nós temos uma missão neste plano. Né? E aí eu me perguntava, Dani, assim, depois que eu saí de lá, né, eu continuei vindo para casa. Hoje eu trabalho normalmente, as pessoas até se surpreendem. Na verdade, com 2 meses eu já estava trabalhando já. Eu já dirigia com 2 meses. E aí as pessoas, você vai voltar a trabalhar? Eu disse, claro, tem que trabalhar, eu não posso... Não é que eu não tenha medo, eu continuo com medo do vírus, né? Os cuidados continuam mesmo, eu continuo sem sair. Para não dizer que eu não saía, agora mais de um ano depois que eu consegui ir ao cinema. Eu tenho uma prática de assistir filme com meu filho, nós somos cinéfilos, a gente ia 2, 3 vezes por mês ao cinema, então foi mais de um ano, foram 18 meses sem ir ao cinema, e agora a gente já conseguiu vencer essa barreira, né, de ir, mas as coisas também, porque eu também não podia ficar preso numa bolha, né? Eu não podia deixar, quando eu me lancei ao trabalho, a fazer as coisas, a sair de casa, hoje eu faço 3 vezes por semana, eu vou ao meu trabalho, e 2 vezes eu estou em casa fazendo trabalho remoto. E aí eu disse, não, eu não vou ficar preso em casa nesse sentido. Não que eu saísse para balada, não que eu saísse para festas, não que eu saísse para shoppings, não é isso. Mas algumas atividades eu encarei fazer, né, porque eu precisava fortalecer o meu emocional. Eu não poderia, naquele momento, deixar que esse medo da contaminação, esse medo do vírus me vencesse e eu criasse um outro problema para mim, né, que seria um problema de depressão, né? Hoje eu normal, não tenho problema nenhum com isso, graças a Deus, né? Sempre tive pessoas também que me apoiam, amigos, sempre converso muito, eu sou uma pessoa de conversar, gosto de falar, gosto de interagir, os mais próximos de mim sabem disso, e às vezes eu ligo, converso, conto o que está acontecendo, eu conto tudo que acontece de ruim na minha vida, tudo que acontece de bom, eu extravaso, acabou, vira a página. É outro dia, é outra coisa, é outro momento, né? A vida é isso. Eu já agia dessa maneira. E hoje, mais ainda. Hoje eu aprendi que tem que ser assim mesmo. Entendeu? Você não tem que se prender a determinadas coisas, como você disse. Coisas que não vai te somar. Coisas que não vai, digamos, te trazer felicidade. Hoje eu faço coisas bem simples, digamos assim. Eu cuido de pet, eu cuido do meu filho, resolvemos adotar uma criança, né, com 3 meses. Tem pessoas que dizem assim, nossa, depois de teu filho fazendo 20 anos, você resolve adotar uma criança recém-nascida. Como é que foi a chegada desse recém-nascido para você? Eu recebia, como eu te falei antes, né? Quando eu estava na UTI, tive uma criança que interagia comigo. Ela brincava,
Eu dormia, às vezes acordava, quando eu olhava, ela estava assim distante, acenava para mim, me olhava de longe, às vezes vinha mais próximo, mas não falava. E eu ficava Mas isso olhando não era pra ela. sonho, não, era real. Era sonho, Ah, era sonho. Caraca, era sonho, era sonho. caraca. Mas, Era real. Aldo, desculpa perguntar, isso não é uma experiência sobrenatural, não? Digamos que, conversando com um amigo meu que é espírita, ele disse que talvez eu seja uma pessoa sensitiva, digamos assim. Eu disse, olha, eu não sei se eu sou sensitivo, mas que eu recebi visitas de amigos, eu recebi. Essas vezes, esses amigos nunca estiveram lá, mas eu recebia, eu via eles lá comigo. Eles iam me visitar. Eles não falavam comigo, mas eles me olhavam, acenavam para mim, e aí eu dormia, acordava quando eu via outras situações, e dentre essas situações sempre esteve esta criança lá. Não é a mesma criança que hoje eu adotei, mas era uma criança que aparecia para mim, e ela não estava doente, ela brincava, ela fazia uma casinha, brincava, e aí quando eu dormia, às vezes eu acordava, quando eu olhava, achando que eu tinha acordado, mas na verdade eu não acordava, isso tudo era um sonho, digamos assim, né? E aí ela esteve em vários momentos, sempre ali interagindo comigo, naquele, digamos assim, naquele mundo que eu estava envolvido. E aí, um ano depois, eu saí em maio, né? Eu saí no dia 19 de maio de 2020 do hospital, e por incrível que pareça, em maio de 2021, a minha esposa recebeu a notícia de uma pessoa que ia ter um bebê, mas que ia largar no hospital. E aí ela veio falar comigo, porque todo esse tempo, Hernani, eu ficava perguntando, por que eu não morri? Qual a minha missão? Eu disse, se eu estou aqui é porque eu tenho uma missão a ser cumprida. Eu preciso entender qual é a minha missão. E quando a minha esposa chegou comigo e disse, olha, eu fiquei sabendo que tem uma pessoa que vai ter um bebê e vai deixar no hospital, ela não quer o bebê. E aí caiu a ficha. Eu disse, essa é a minha missão. Eu estou aqui por isso, eu permaneci aqui por isso, para dar a oportunidade a este ser tão indefeso que eu não saberia qual seria o destino dele. E aí eu aceitei de boa. Nós já tínhamos conversado há um tempo atrás, eu e minha esposa, uns anos atrás, sobre adoção, né? Nosso filho mais já tinha 20 anos. E a gente tinha, digamos assim, acertado que poderíamos fazer, mas nunca tínhamos planejado, né? Inclusive, a nossa audiência agora está marcada para o mês de outubro, a audiência para a guarda definitiva. E aí aconteceu. Eu não sei te dizer se foi uma experiência sobrenatural, sensitiva, mas foi o que eu senti naquele momento, entendeu? Com relação a mãe, vocês vão deixar a criança ter contato com a mãe ou é melhor cortar de uma vez para não apegar? Olha, Hernani, eu acho que essas coisas elas têm que ficar bem claras para ele, né, que vai ser adotado, vai crescendo. Agora não, ele tem um momento, né, que ele não vai entender, mas vai chegar um instante, né, um momento que ele vai precisar saber disso. Se ele quiser ver a mãe, eu acho que nós não podemos proibir. Nós entendemos que nós somos os pais de coração. É algo que foi gerado não no útero, né? Não foi fecundado no útero, ele foi fecundado nos nossos corações. Mas ele tem uma vida biológica, né? Ele tem uma origem biológica. E se um dia ele quiser entender, se ele quiser encontrar, ver, vamos ter problema. Acho que neste momento a gente tem que ser bem claro, né? Neste momento nós vamos dar a nossa criação, a nossa educação da maneira que a gente entender, e ainda não conversamos sobre isso com ela, mas eu também não sei se ela vai querer participar disso, estar próximo, estar presente. Isso é uma coisa ainda para se resolver depois, né? Acho que nesse momento a gente ainda não pensou muito bem nisso. Bom, foram quantos dias no hospital? Foram
15 de 21 dias. Não, 21 dias? 20 dias. 20 dias de hospital. Desde quando eu comecei, que eu fui que eu tive a primeira crise, né? Até quando eu saí, que eu fui transferido, foram 21 dias. Aldo, é chato falar disso, mas eu tenho que tocar nesse assunto. Quando a pessoa é entubada, geralmente muitos já consideram que já é o final. Muita gente já pensa que não vai voltar mais. Você foi dado como morto pelos seus conhecidos? As pessoas realmente acharam que dessa você não ia superar? Olha, Hernani, isso que você falou, isso não me incomoda, digamos assim, falar sobre isso. Eu sou uma pessoa muito objetiva, entendeu? Bem que eu sou muito clara no que eu quero, que eu penso, né? Quando saiu a notícia que eu deveria ser entubado, a minha esposa trabalha ainda no hospital no qual eu estava internado. Primeiramente, eu fui entubado lá, depois que eu fui transferido. Ela veio conversar comigo, porque ela sabia que eu não queria ser entubado. Então, quando o médico falou com ela, ele disse: olha, nós vamos ter que entubá-lo, porque, inclusive, é uma intubação precoce, né, para evitar uma parada cardiorrespiratória pelo esforço, né, já que eu estava naquele momento com 75% do pulmão comprometido. Mas eu estava muito consciente, digamos assim, eu estava muito sóbrio, tranquilo. E aí ela disse: não, mas eu quero conversar com ele, porque ele me pediu para não ser entubado, eu só quero avisá-lo. Ele disse: tudo bem, você pode avisar, mas não é uma decisão sua nem dele, é uma decisão nossa, da equipe médica. Ela disse: não, tudo bem. Aí ela veio conversar comigo, e aí eu conversei de boa com ela e disse: vamos então, se é a única solução, vamos entubar. E aí naquele momento eu já, de imediato, preparei, tive uma conversa com ela particular, mandei uma mensagem para o meu filho, né, 20 anos, que naquele momento estava isolado em casa, porque ele é asmático, e a nossa preocupação maior era com ele também nesse sentido, né? E aí eu mandei uma mensagem para ele, mandei uma mensagem para minha mãe, pedi para ela trazer, e me despedi dela. Ela disse que eu não deveria fazer aquilo porque ela tinha certeza que eu voltaria. Eu só disse para ela que não dependia nem de mim nem dela, que a gente não está aqui neste mundo para sempre, né? A gente está de passagem, não sabemos qual é o dia nem a hora. Mas eu estava muito tranquilo, então eu estava muito desprendido disso tudo, entendeu? Desprendi muito. E eu estava bem tranquilo realmente. Quando eu tive momentos, né, que eu cheguei mesmo com 85% comprometido, teve momentos realmente dos médicos acharem que eu não iria sobreviver, mas em nenhum momento a minha esposa aqui fora, ela deu a entender para os meus amigos e para meus familiares que eu estava morto, né? Ela dizia assim que eu corria risco de vida pela situação, mas que a esperança era a última, que deveria morrer, né? E não morreu. Bom, quando você sai do hospital, você tem que voltar à vida normal. Quais foram os danos que você teve que continuaram? Por exemplo, o paladar seu demorou muito para voltar. E eu queria saber de outra coisa importante. O dano no pulmão é reversível ou estragou de uma vez, de vez, assim, vamos colocar? Olha, paladar, ainda bem que não estragou, sabe por quê? Porque eu trabalho, uma das minhas atividades, em ser servidor público, eu também trabalho com buffet, né? Eu cozinho, ainda bem, senão ainda bem. Ainda bem, né? Não, eu não perdi, inclusive quando eu estava saindo do hospital, eu disse: olha, eu vou para casa, liguei, a minha esposa ligou e disse: liga para minha madrinha, que é minha madrinha mãe que me criou, para ela preparar aquele frangozinho que eu gosto, e eu quero que ela prepare, entendeu? Então ainda estava, a memória gustativa ainda estava né, acesa. Oh, que bacana. E assim, mas os danos mesmo, eu cheguei em casa, eu tive que fazer 1 mês de fisioterapia particular, porque pulmonar e física, porque eu perdi massa muscular, eu não conseguia andar, não conseguia subir escada, nem descer escada, eu passei
uns 15 dias sem caminhar, sem poder andar sozinho, sem ir ao banheiro, né? Tinha que sentar na cadeira, alguém tinha que me dar banho. Eu perdi muita massa muscular. Agora, com relação ao pulmão, eu ainda tenho falta de ar, né? Principalmente quando eu uso máscara, falar ao telefone, vem aquela sensação. Eu sei que eu preciso fazer uma atividade física, mas ainda não me propus a fazer. Eu acho que deixa passar mais, deixa as pessoas terem um número maior de vacinados, as pessoas estarem mais, né, imunizadas, para eu voltar a esse tipo de coisa. Com relação à parte física, acredito que foi isso, entendeu? A coordenação motora continua boa, graças a Deus, pensamentos. Não tive outras sequelas mais graves, digamos assim. Foi bom você ter falado sobre a parte psicológica. Muitas pessoas dizem que durante essa pandemia, o psicológico das pessoas em geral já era, foi perdido. Sim. Tem pessoas que estão alegando que o maior problema dessa pandemia vai ser a depressão. Porque diz que muita pessoa vai ficar com um quadro de depressão muito grave. Como é que você classifica o seu psicológico no meio disso tudo? Muito bom. É mesmo? Muito bom, porque eu sou uma pessoa que eu falo no que eu estou pensando. Se eu precisar chorar, eu choro. Se eu precisar gritar, eu grito. Se eu precisar sorrir, sorrio. Eu não guardo ressentimentos, eu não guardo mágoas. Eu sou uma pessoa bem espontânea. Então, tudo que eu preciso fazer, eu faço. E eu procurei viver. Dentro das limitações que a pandemia me colocou, eu procurei viver. Então, eu fui lidar com plantas, eu fui lidar com animais, eu me dispus a ter um filho novo, a cuidar de um filho, de acordar de madrugada para dar mamada. Eu procurei ocupar a minha mente. Isso fez toda a diferença. Sim, com toda certeza. Não é que eu tenha isolado, não é que eu tenha tentado criar uma bolha protetora. Não é isso. Porque a bolha não existe. Eu acho que é aí que seria o pior. Eu tentar criar uma bolha protetora ao meu redor, e aí isso seria bem pior. Não, eu sei de tudo que acontece no mundo, eu sei de todas as mazelas, participo de debates politicamente, socialmente, entendeu? Das discussões, sou bem ativo com relação a isso, mas eu me dedico a coisas que me deixam feliz. Eu me desprendo disso, né, e vou fazer outras coisas. Digamos, não, eu também tenho que viver. Né? Então, como é que eu posso viver a partir da atual situação? O que eu posso desenvolver? Então, se eu hoje passo muito tempo em casa, porque faço trabalho home office, tenho mais tempo para estar em casa, não, o que eu posso fazer dentro de atividade? O que eu posso me ocupar? Né? Então, é dentro disso que eu trabalho. E o meu psicológico, eu não tenho problema nenhum. Né? Nenhum. Agora, eu sei realmente que muita gente que nem foi acometido pelo vírus, mas sofreu essa pressão por conta do distanciamento social, por conta do lockdown, né? Dessa questão de você... Tem gente que só de pensar em ficar trancado em casa e não poder para ir ali já fica nervoso. Não é o meu caso. Eu procuro fazer outra atividade, buscar uma alternativa. No meu caso, deu certo. Eu não tenho problema nenhum emocional, graças a Deus. Vivo hoje bem feliz, brinco quando tenho que brincar. Inclusive, com essa situação, eu brinco. Né? Eu lembro que quando eu ainda estava na UTI, já para sair mesmo, já para ir para a enfermaria, estava bem mais consciente, uma médica chegou comigo e disse assim, olha, seu Aldo, você é uma pessoa muito forte, sabia? Nós não tínhamos esperança para você. Você estava numa situação muito difícil. Aí eu brinquei com ela. Você sabe o que eu disse para ela? O quê?
Eu disse o seguinte: você não tinha esperança. Mas só que eu cheguei lá em cima, numa fila enorme para fazer um check-in. Aí eu resolvi voltar e disse: olha, daqui a 50 anos eu volto. Ela olhou para mim, ela sorriu e disse: olha, dos meus anos de hospital, eu nunca tinha escutado uma coisa dessa. Eu disse, porque eu nunca tinha passado por aqui. Entendeu? Então, assim, eu brinco. Não, eu não brinco com a situação com as pessoas. Eu brinco na situação que aconteceu comigo, entendeu? Aí tu me perguntas, mas por que isso? Porque é uma válvula de escape. É uma maneira de eu não pirar, entendeu? De eu não achar que, sem querer sair na rua. Eu sei que, pelo que eu passei, muita gente, se tivesse passado, né, como passou e que não morreu, mas sobreviveu, estaria nervoso, sabe, de se aproximar das pessoas, de falar, de sair para determinados locais com medo de se contaminar novamente. Eu não tenho esse nervoso. Eu tomo todos os cuidados. Quando eu saio, tomo todos os cuidados, máscara, álcool gel, vacina. Hoje eu já sou vacinado com as 2 doses, né? Mas eu não piro o cabeção com isso não, entendeu? Aldo, eu queria que você fizesse 3 comentários fundamentais. 3, que são muito importantes. O primeiro, expõe a hipocrisia de muita gente. Eu só não vou citar nomes de pessoas aqui, porque senão vai ficar parecendo que eu tô fazendo fla-flu aqui da política. Não é isso, não. Mas é direto e reto. Quando começou essa merda lá no comecinho, foi avisado, não façam essa merda desse carnaval, que isso aí não vai dar certo. Esse carnaval vai espalhar essa doença, vai ser uma tragédia. Fizeram o carnaval, foi a maior farra, a maior gandaia. Depois estourou isso aí, aí foi esse rolo. Primeira coisa que eu queria que você comentasse sobre aquele carnaval que as pessoas pediram que não acontecesse. Inclusive, uma das pessoas que eu lembro que fez apelo para que não acontecesse esse carnaval foi o próprio jornalista Milton Neves. Ele fez um apelo, por favor, não cancelem o carnaval. Foi e fizeram isso aí, primeira coisa. Segunda, as festas clandestinas, que eu sou contra. Realmente, se tá tendo isso aí, se tá tendo esse monte de gente morrendo, então vamos parar. Eu entendo, mas o problema é que é delicado, porque eu entendo que tem gente que vive disso. Eu entendo que tem gente que vive disso. Músicos, garçons e tal. Mas essas festas clandestinas, eu vejo que são total descalabre, porque se o comerciante não pode abrir a porta do comércio, se as pessoas têm que tomar cuidado, chega lá numa festa clandestina, maior farra, maior gandaia. Então, quer dizer, aquilo ali também é uma coisa que tem que ser pontuada. Então, eu quero que você comente sobre o carnaval que aconteceu, que pediram que não acontecesse e deixaram fazer. As festas clandestinas, que eu considero também que foi muito desrespeito, foi muita sacanagem. Inclusive com o envolvimento do cantor Belo indo em festa clandestina e saindo preso. E a terceira coisa que eu queria que você comentasse, já estão enchendo o saco. Olha pra você ver a hipocrisia das pessoas, Aldo. Isso não é direita, isso não é esquerda. Olha a hipocrisia das pessoas, já estão fazendo burburinho para que ano que vem tenha carnaval. O que eu acho também que é completamente insano. Porque se você fez toda essa campanha de fique em casa, conscientizou as pessoas para ficarem em casa, como é que você quer que ano que vem já tenha carnaval? Eu acho isso um absurdo. Eu acho isso aí uma coisa, uma hipocrisia das pessoas. Eu considero isso muito errado. Eu queria que você fizesse esses 3 comentários, Aldo. O carnaval do ano passado, as festas clandestinas e se a possibilidade de ter carnaval o ano que vem. O que você pode comentar sobre esses 3 fatos, por favor? Olha, Hernani, eu acho que é o seguinte, eu acho que infelizmente o que falta para o brasileiro é consciência. E isso é da classe menos favorecida até a classe mais favorecida. Consciência de classe, consciência social, consciência do que eu faço aqui pode atingir o outro ali. Então o brasileiro ele é muito preocupado com isso, ele se preocupa muito com isso, né? Ele quer saber que ele, naquele momento, está feliz, que ele está se dando bem e que o que ele gostaria de fosse feito está sendo feito. Ou seja, é egoísmo. Então, e aí, mas não dá para dissociar somente carnaval.
né? Porque o carnaval ele é toda uma indústria, né, digamos, de entretenimento. O que a gente vê, o público vê, mas não vê quem é que está por trás disso tudo. Os empresários, os interesses, porque isso gera muita grana, né? Essas festas clandestinas, como você diz, você citou o nome de pessoas aí famosas, né? E é só um exemplo, porque tem muitos e muitos outros famosos fazendo festa clandestina. Então a gente vê festa clandestina tanto numa classe social mais baixa, como você vê a festa clandestina em bairros luxuosos de São Paulo, Rio de Janeiro, enfim, que é um outro patamar. O que falta para essas pessoas? Empatia, né? Porque eu acho que a partir do momento que as pessoas passarem a ter empatia com o outro, que o que eu faço aqui prejudica quem está ali, a gente vai poder entender melhor, né? E fazer coisas que não venha prejudicar os demais, aqueles que estão ao nosso lado. Eu acho que o Brasil ele não é uma das maiores economias do mundo à toa. Infelizmente, se diz aí, porque o país não tinha, não podia fazer, não podia deixar de fazer, ou não pode fechar, porque o comerciante vai fechar as portas, vai falir. Comerciante que vai falir é pequeno comerciante. Os grandes empresários não faliram. Aliás, diga-se de passagem, neste ano de pandemia, enriqueceram mais ainda, né? As maiores fortunas do Brasil ficaram mais ricos, os maiores, né, ficaram mais ricos ainda. Então, esta pandemia, ela prejudicou a quem? O cara que está vendendo cerveja lá no carnaval, o cara que faz a fantasia, né, do bloco. Eu não estou aqui defendendo o carnaval, dizendo que tem que ter, mas a gente precisa ter um olhar como um todo. Não dá para olhar só o carnaval, dissociar sem olhar o todo. Sem olhar de como o Brasil como um todo não se preparou para esta pandemia e não se prepara e não vem levando a sério até hoje. Não é à toa que nós estamos próximos de 600 mil pessoas mortas. Porque enquanto a ciência, né, diz faça isso, faça aquilo, faça aquilo outro, vem outros que deveriam embarcar nessa e dizem não faz. Porque vai falir a economia. Gente, nós já vimos exemplo de malas e malas com milhões de dinheiro de políticos carregando por aí. Então você vai me dizer que você não pode fazer um programa de auxílio como fez Estados Unidos, como fez Inglaterra, como fez Alemanha. Nós estamos nesse patamar. O Brasil está no patamar o Brasil está entre as 15 e 20 maiores economias do mundo. Mas, no entanto, na pandemia, o que aconteceu? Nós tivemos isso? Nós tivemos essa atenção, essa preocupação. A única preocupação era não fecha para não quebrar a economia. Então, eu acho que a gente precisa ter não dá para pensar na festa de carnaval sem pensar no posicionamento dos gestores brasileiros. Mas com relação ao carnaval do ano que vem, você acha também que é um absurdo? Isso aí você concorda? Eu concordo. Eu acho que ainda não há necessidade sobre isso, para isso, né? Eu acho que o feriado pode acontecer? Pode. Dependendo das reuniões, pode. Mas o carnaval, como acontece apoteótico, eu acho que ainda não tem necessidade, né? Pelo menos até que se tenha 100% ou perto disso, 90% da população imunizada, né? Vacinada. Com relação à vacina, quando você tomou, você teve algum sintoma? Como é que foi? Sim, tive. Eu tive os sintomas de dor no corpo, um pouquinho de febre, mas muito rápido. Um dia, no outro, já estava melhor. Na primeira dose. Na segunda dose, eu não senti nada. Mas eu já sabia qual era o efeito, né? As vacinas, elas têm algumas vacinas, né, para determinadas coisas, elas funcionam dessa maneira também. Algumas pessoas ela têm uma reação maior, outras não. Vai depender de organismo. Eu tô com muito medo disso aí. Eu não tomei isso não, porque eu tô com medo, porque a gente vê umas coisas que a gente fica assustado, né, Aldo?
Sim, olha, eu tenho uma amiga, não vou citar nome aqui, que ela disse assim para mim, eu perguntei para ela, você vai tomar vacina? Ela disse, não vou tomar. Eu disse, mas por quê? Ela disse, foi muito rápido que saiu essa vacina, né? Outras vacinas demoraram anos para sair. Eu disse, é verdade, outras vacinas demoraram anos, mas esse anos que você está se referindo, nós não tínhamos um potencial, digamos assim, tecnológico tão grande como nós temos hoje. Detalhe, nós não tínhamos o interesse que se tem hoje. Ninguém quer um vírus que vai destruir a sociedade, porque é um vírus que ele mata branco, preto, pobre, rico, homem, mulher. Ele mata todo mundo. Claro que as pessoas que têm maior poder aquisitivo têm um tratamento melhor, né? Se você fizer aí, ver aí o número de pessoas que morreram, vai ver que pela situação social e econômica que a pessoa, né? Então, mas é um vírus que todo mundo pode ser acometido, todo mundo pode morrer. Então, é claro que há uma preocupação muito grande dos laboratórios de tentar resolver. Sabe que ainda não é uma vacina 100% eficaz, mas é o que se tem. É o que se tem. Eu disse, você já tomou qual outra vacina você tomou? Você questionou de onde vinha? Quais são os laboratórios? Que hoje, quase todos os laboratórios de vacina vêm da Ásia, né? Você já questionou o que tem quando você toma uma medicação? Você nunca se preocupou com isso. Então você se preocupa agora porque tem um discurso. Então as pessoas, elas têm, eu bem não sei de onde, foi laboratório tal, foi do país tal, e aí começa a criar uma série de coisas. Eu liguei para minha mãe, que não mora aqui comigo, mora no interior do estado, e disse para ela perguntou para mim, eu disse, tome a vacina. Tome a primeira dose, tome a segunda dose. Já tomou a primeira, tomou a segunda, agora está se preparando para tomar a terceira dose. Ela tem 78 anos e eu disse, confie na ciência. A ciência tem nos livrado de muita coisa. Vai errar, mas eu acredito que tem acertado muito mais do que errado. Eu acho que essa questão aí, eu acho que por conta de alguns discursos negacionistas, as pessoas ainda estão meio temerosas, não sei se vou tomar, se não vou tomar, quem fez, quem não fez, qual foi o laboratório. Quando você vai ao médico, o médico lhe passa uma medicação, você pergunta qual é o laboratório, de onde veio, de onde vieram os insumos. Não, né? Por que está fazendo agora com a vacina? Porque existe um discurso contra isso, né, de algumas pessoas que querem dizer que não vai se vacinar porque tomou vacina quando criança. Você não tomou vacina quando criança, Hernani? Sim, quando criança, sim. Você já se perguntou o que tinha nessas vacinas? Já, eu não gostei não, cara. Tô sendo sincero com você. Pois é, não gostou, mas o que foi que te fez? Qual foi a reação? Porque eu tô com, como eu lhe falei, né? Eu estou com uma criança de 3 meses adotando. Ontem mesmo o levei para tomar 2 doses de vacina. Ele tem a reação, tem um dia de choro, dá febre. Normal em vacina. Isso é normal em criança, em bebê. Você tem filhos? Não, ainda não. Pois é, quando você tiver, se você for vacinado, você vai entender. E a criança, quando ela vai, ela toma essa vacina, então ela fica enjoadinha, ela chora, ela fica com febre. É o mesmo que aconteceu comigo quando eu tomei a dose da vacina. E algumas outras, para algumas pessoas, não. A minha esposa, por exemplo, tomou, não sentiu nada. O meu filho tomou, também não sentiu nada. Tomou a primeira dose, não sentiu nada. Eu já senti. Meu pai sentiu, minha mãe não sentiu. Então, isso não é uma... Agora, sim, claro, né? Tem... Mas eu acho que a gente não deve fazer esse discurso negacionista, viu? Eu acredito que se tivesse alguma coisa que prejudicasse a população, isso não seria liberado, né? Eu acredito que... eu sou meio desconfiado desse povo lá, viu? Não. Eu acredito que sim, porque qual o interesse de você aplicar uma medicação que fosse contribuir para a mortalidade das pessoas? O que isso ia interessar? Cara, você não acha que tem um povo lá que quer dar uma limpada na população, não? Olha,
Agora Por exemplo, ó, vou jogar um negócio no ar aqui, que você sabe que não é fake news, não é negacionismo. Sai uma notícia aí que pode ter sido criada em laboratório, por exemplo, essa parada aí. Você sabe disso? É sim. A gente vê isso em filmes, né? Já saiu essa notícia, tem essas teorias da conspirações e tudo mais. Só que eu não vou parar para... Senão eu não vivo... É isso que eu te falei, Hernani. Eu não vivo a minha vida, entendeu? Eu tenho que confiar, eu tenho que ter um ponto de confiança. Você já tem alguma vez, já esteve em um hospital, já foi hospitalizado, já precisou tomar medicação? Já. Pois é. Quem fez isso? Quem foi que desenvolveu a medicação que você tomou? Quem foi que te consultou? É ciência, é estudo, é comprovação. Não dá para trabalhar com hipóteses de conspiração, porque falaram, porque... Sim, vão falaram e tudo mais, mas a gente tem que entender que a ciência está nos dizendo. Agora, eu não posso dizer, Nani, assim, e se a ciência estiver errada? Bom, se a ciência estiver errada, nós vamos pagar um preço. Mas eu tenho que confiar na ciência. Eu preciso confiar na ciência. Eu não posso me confiar somente no divino. Porque o divino, ele nos deu inteligência para isso. Para resolver tais problemas. Eu estou doente, eu peço para o divino. Mas eu não posso só pedir para o divino e ficar em casa parado. Porque se eu tivesse pedido só para o divino e ficado em casa parado, eu teria morrido. Se eu não tivesse ido para o hospital, eu não tivesse entubado, tomado antibióticos. Entendeu? Eu tenho que confiar na ciência. Isso é ciência. A ciência está acima de valores religiosos, de ideais políticos. Tem coisas que não dá para discutir. Não se deve discutir. O valor da vida, essas pessoas estão aí para salvar nossas vidas. E se não fosse essas pessoas, muitas vidas não teriam sido salvas. Né? Então, são coisas que realmente eu, enquanto pessoa, até porque eu sou, né, sou servidor público e sou de uma instituição de ensino, onde se produz ciência, onde se produz conhecimento. Ninguém vai para lá inventar as coisas. Isso foi feito com pesquisa. Agora, sim, vai melhorar? Vai chegar um dia que nós vamos ter vacina 100%. Vai precisar de mais estudo. Por exemplo, por que ninguém ainda descobriu, não tem vacina para malária? A malária atinge a população, o nível populacional que atingiu o Covid? Não, né? Não. É a população mais pobre, não é isso? Então não é interesse de governo promover uma vacina com tanta rapidez. A gente sabe que não é 100%. Não é 100%, mas é o que a gente tem, comprovadamente. Várias pessoas tomaram kit Covid sem comprovação nenhuma, e a ciência está dizendo que não vale, e a pessoa está insistindo em tomar, e não quer tomar vacina. Por quê? Eu vou te dizer, eu tomei... Como é o nome? Esqueci agora. Me ajude aí, né? A marca que você fala? Não, é a medicação que hoje não se pode tomar porque não tem eficácia nenhuma. É cloroquina, ivermectina? Hidroxicloroquina. Eu tomei hidroxicloroquina. No primeiro atendimento que eu fui, logo no início da nossa conversa, eu falei que eu tive a primeira crise de hipotensão, que eu cheguei a 6/4. Aí eu fui na emergência do meu plano de saúde e lá foi feita uma tomografia e aí foi que eu fui diagnosticado com vidrofosco. Aí o médico olhou para mim e disse, olha, é Covid. Aí ele disse, tem um termo aqui, se você quiser tomar. Eu disse, eu posso tomar? Ele disse, olha, este remédio só não pode tomar quem é cardíaco. Ele disse, vai fazer bem? Ele disse, não sabemos. Aí, naquele momento, eu tomei. Mas naquele momento ainda não tinha nada falando sobre a ineficácia da medicação. Hoje eu não tomaria. Porque e, de fato, não adiantou de nada. Porque eu fiz todo o tratamento precoce, mas não adiantou de nada. Eu cheguei aos meus 85% do pulmão comprometido. Mas eu tomei. Aí eu perguntei para o médico, eu posso tomar? Ele disse, você não é cardíaco. Fizemos já todos os testes. Só não pode tomar quem é cardíaco. Porque isso é uma medicação, ela deve servir para alguma coisa. Mas não para Covid. Porque eu tomei e de nada adiantou.
Mas hoje eu não tomaria. Hoje eu não tomaria porque após isso, já depois foram feitos estudos, olha, não tem eficácia nenhuma, então não tome. Então você tem que seguir você tem que seguir a ciência. Se naquele momento as pessoas estavam tomando e não tinha comprovação que não tinha resultado, por que hoje as pessoas continuam insistindo em tomar e a ciência está dizendo que não tem resultado? E tem uma vacina que a ciência está dizendo, olha, é 80%, é 90%. Aí as pessoas dizem, não, mas aí alguém falou que estão colocando um chip, sei lá o quê, na vacina, que vai te controlar. Pelo amor de Deus, né? Não dá para você. Né? Ao mesmo tempo que você, quando eu digo você, eu não estou falando você, estou falando de maneira geral a população, sim. que ao mesmo tempo que a população diz que não quer acreditar na ciência, na vacina, ele acredita na hidroxicloroquina, que também foi criado pela ciência. Porque quem criou a hidroxicloroquina, quem criou a ivermectina, quem foi? Ela foi criada em algum templo religioso, alguma divindade criou? Não. Foi criado por cientistas, mas foi criado para uma determinada doença, não para esta que está aqui. Tentou-se, mas era sem eficácia. Inclusive podia levar a sequelas que poderiam prejudicar, inclusive até a morte. Então, proíbe-se. Mas as pessoas continuam, não é a maioria, né? É um grupo aí de pessoas que faz um barulho aí, dizendo que não, que é tratamento precoce, é só isso que vale. Inclusive, tivemos notícia aqui recente de atestado de óbito falso. A confusão que está aí na CPI com empresas de saúde, enfim. Eu acho que a gente tem que... O grande problema do país é exatamente isso. A gente entrou num caminho turbulento e não sabe aonde se segurar, não sabe para quem apelar. É muita insegurança. Eu acho que hoje o país vive uma insegurança. Bom, Aldo, agora para voltar com a questão, vamos colocar assim, da experiência sua, você, depois que você passou por tudo isso, primeiro vamos começar por etapas. Antes de você ter passado por isso, a sua saúde, você sempre foi cuidadoso ou você avacalhava um pouco, questão de peso, essas coisas, como é que era? E se esse choque mudou a sua forma de cuidar da sua saúde? Não, eu sempre tive cuidado com a minha saúde, boa alimentação, né, sono, tem muitas farras, até porque eu já não sou mais novinho, não sou um garoto, né? E aí, a partir chega um determinado momento que você dá um break na sua vida, né? Para você cuidar, como eu te falei, são valores que a gente vai tendo ao longo da vida. Há 30 anos atrás, a vida era outra, né? Os objetivos eram outros, as experiências, né? Hoje não, hoje você tem novos planos, então você vai caminhando de acordo com isso. Então eu me cuido de uma maneira diferente, mais horas de sono, vive mais para a família, tranquilo. Eu acho que uma vida, digamos assim, normal, né? E claro, hoje você toma mais cuidados, né? Hoje toma mais vitamina, faz check-up mais constantemente, né? Você tem uma constância maior para fazer um check-up e tudo mais, ver se está tudo ok, se tem alguma taxa fora. Tanto que quando eu retornei do hospital, 2 meses depois eu fui ao meu cardiologista, ele me passou uma bateria de exames, tudo isso que eu te contei aqui que eu passei na UTI, eu falei para ele. Você sabe o que ele me disse? O quê? Ele me disse o seguinte: se você não tivesse me dito nada que você falou, eu diria que você não teve nada. Porque suas taxas estão ótimas. Ele disse que suas taxas estão ótimas. Não tem nada alterado. Que bacana. Então você já está quase 100%. Quase 100%. A gente só não está 100% porque não dá ainda para viver a vida 100%. A gente tem que ter ainda respeitar. Eu poderia até fazer, com muitos que fazem. Muitos se vacinam, ou estão melhor e tudo mais. E aí, como você disse, aí quer abusar, digamos assim. Mas eu acho que você tem que respeitar o outro, né? Então você sair na rua de máscara,
eu já fui vacinado, eu já peguei, não pego mais. Não, não é em relação a você, é em relação ao próximo, né, a quem está ao seu redor. Então, é essa empatia que eu acho que falta para o brasileiro, entendeu? Você não se preocupa muito com o outro, você se preocupa com você mesmo. O brasileiro nunca foi muito preocupado com o outro. O brasileiro está mais preocupado com o final de semana dele, né? Está aumentando tudo, né? Mas o brasileiro está mais preocupado com o aumento da cerveja agora do final de semana do que com o aumento da carne. Bom, agora pra gente chegar nos finalmente. Por favor, Aldo, quais foram as lições que você aprendeu disso? E muitos ouvintes aqui são novos, então a sua sabedoria pode às vezes elucidar. Quais são as grandes lições que você tirou de ter sobrevivido? Porque muitas pessoas, às vezes de forma ingrata, acham que a vida delas não vale nada. Isso não é verdade. A gente faz um trabalho aqui muito importante de mostrar isso. Que a sua vida é o seu maior tesouro. Bem, vamos colocar assim. Esse é o maior bem. Quais foram as lições que você tirou dessa experiência toda e que você pode ensinar para mim e para os ouvintes? Olha, Hernani, eu acho que a maior lição, como eu te falei, é humildade, sabe? A gente precisa ser humilde. Porque, como eu havia lhe falado, a vida ela é única. É só esta. Não tem outra. A gente fala muito da morte, mas parece que a morte é uma coisa assim, que só vai acontecer daqui a... Dependendo da idade da pessoa, se ela tiver 20, ela está pensando na morte daqui a 80 anos. Quem tem 50 está pensando daqui a uns 40 anos. Né? Então, mas a morte ela é iminente. Ela é agora. Ela é amanhã. Ela é hoje. Você não sabe. Então, a humildade de você viver a sua vida com dignidade, se você viver a sua vida de boa índole, com empatia com as pessoas. E, mais do que isso, entender que a sua vida importa para alguém. E que a vida desse alguém também tem que importar para você. Porque às vezes o que eu ouço de muita gente, olha, cuidado, você tem que fazer isso, você tem que... se eu morrer, morreu. Não, não é assim. Não é morrer, morreu. Você faz falta a alguém. Você influencia alguém. Você é o ombro de alguém. Você é o esteio de alguém. Assim como alguém também é o seu esteio. Você não vive isolado nesse mundo. Você vive em sociedade. Então nós vivemos numa rede social. Quando se quebra um desses elos, vai fazer falta para alguém. Alguém vai sentir. Então você precisa entender que isso é importante. Viver a vida, agradar as pessoas que estão ao seu redor, fazer as coisas também, não somente agradar as pessoas, mas lhe agradar também. Isso é um ajuste que a gente tem que ter na vida, né? Você pode fazer de tudo um pouco, sem exageros. Eu não posso achar, por conta disso, que a vida vai acabar amanhã, que eu vou fazer tudo que eu achar que devo hoje, né? Não é assim que funciona. A vida não funciona dessa maneira. A vida funciona a cada dia. Você levanta, Um dia de cada acorda, vez. e diz assim, estou vivo novamente. Vamos lá. Vamos fazer o que a gente tem para fazer. E deixar de planejar sempre. Sempre. Você nunca deixe de planejar. Você tem que planejar sempre, sempre embora. Não tem problema. Eu posso morrer hoje, eu posso morrer amanhã. Eu estive, mas estou fazendo vários planos, né? Eu tive para morrer o ano passado. O que eu fiz hoje? Esse ano, resolvi adotar uma criança. Então, será que eu estou preocupado? Da gente, né? Sim. A força motriz do ser humano é exatamente isso. De que cada dia é um dia que você pode... A vida é sempre uma escada e não tem fim. Entendeu? Você não sabe, né, quando termina. Você começa a subir cada degrau. Às vezes você vai escorregar, né? Você vai tomar um tombo, escorrega ali 2, 3 degraus, mas você não pode ficar parado. Tem que continuar. Cada dia você tem que subir um degrau novo. Acorda, dorme, acorda. Vamos lá, vamos para a luta. A luta é isso. Viver é isso. Viver é cada dia. Viver é acordar. Viver é ser feliz.
Viver é fazer o outro feliz. Viver é construir. Viver é fazer deste mundo algo melhor para as gerações que virão. Viver é ter consciência do que você faz aqui impacta outra pessoa lá do outro lado do mundo. Então são essas coisas todas que nós precisamos entender. E é simples, não é difícil. É nós que tornamos a vida difícil, mas a vida não é difícil. A vida é fácil, ela tem os percalços, ela tem os problemas, ela tem os muros para você pular, os obstáculos. Mas isso é para todo mundo, né? E é isso que deixa a vida interessante. Veja, mas se a vida fosse uma maravilha, sempre você acorda, todo feliz, tem comida na sua mesa, você não precisa fazer nada, fazer esforço. Aí você olha, coisa chata, né? Não faço esforço nenhum, não tenho problema, não consigo nem me aborrecer, não consigo. Não, eu acho que tudo na medida. Acho que a vida é isso. A vida é você viver. A vida tem que ser vivida. E a sua vida, ela importa. Como você falou, é o maior bem que você tem. A sua vida. Preserve-a. E você preservando a sua vida, você está preservando a vida de outro. Bom, é isso aí, Aldo. É isso aí, ouvintes. E falou! Ok, né?